Este é o Ela em Camadas, um podcast sobre a vida real da mulher em todas as suas versões. Eu sou Nayara Batalha, mastologista e cirurgião acoplástica, especialista em menopausa. Eu sou Renata Dantas, médica ultrassonografista da mulher, especialista em medicina fetal. Aqui falamos de saúde, beleza, bem-estar, autodesenvolvimento, maternidade, casamento, trabalho, cansaço, desejos e escolhas. Sem rótulos, sem simplificações, sem obrigação de dar conta de tudo o tempo inteiro. O sorriso costuma ser uma das primeiras coisas que a gente percebe em alguém. Mas, curiosamente, é também uma das primeiras coisas que as mulheres aprendem a controlar. Hoje a conversa não é sobre ter um sorriso perfeito, é sobre entender o que faz um sorriso ser coerente com o rosto, com a história, com quem é essa mulher. Nesse episódio, conversamos com a ortodontista Isabelle Lisboa sobre a construção do sorriso para além da estética. Seja bem-vinda, Isabelle. Obrigada. Que alegria ter você aqui. Eu queria que você começasse a falar um pouco quem é a Isabelle, quais são suas principais camadas. E muito obrigada por aceitar o nosso convite. Estamos muito honradas de ter você aqui, viu? Primeiro eu queria agradecer a vocês duas por esse convite, dizer que passou um filminho aqui, eu não posso me emocionar muito. Aqui pode. Essa fala tão grandiosa de vocês sobre a minha profissão. E dizer o quanto que eu sou feliz de ter escolhido essa profissão, porque eu acredito que somos merecedores de acordar todos os dias e amar o nosso ofício, amar o trabalho, tudo arrepiado. Amar o que nós fazemos. Sobre as minhas camadas, foi isso que você perguntou, né? Eu sou mãe, esposa, profissional, amiga, com virtudes e com dificuldades, e tenho tentado tirar a culpa de todas essas camadas minhas. E acredito que a maturidade tem me dado esse benefício de eliminar essa parte aí que não nos cabe. Essa culpa, ela é frequente aqui nessa mesa, viu? E que bom que a gente se conecta, a gente se conhece e sabe que é uma coisa que está muito intrínseca na gente. E quando a gente tem pessoas, né, que vivem coisas parecidas e muito próximas, a gente tem a liberdade de conversar, de desabafar e de acolher tantas coisas da vida da mulher. Não e é se fácil, permitir perceber isso, né? E reorganizar isso daí, né? Não é fácil adultecer, eu brinco com isso, né? Ter obrigações, ter tudo. E uma coisa muito importante da nossa jornada é esse autoconhecimento. E achei muito bonito o que você falou, porque a profissão é uma das coisas que preenche também o coração da gente. E é onde a gente passa mais tempo, né? Exato. Da vida, né? Eu tava fazendo esse cálculo. Vocês já fizeram esse cálculo? Eu não. Tô Eu fora. tava fazendo esse cálculo semanal. Não, porque assim, eu passo 1h30, 2 horas com meu filho por dia. E aí eu passo com os meus pacientes, o pessoal do trabalho, o aluno, quem quer que seja, 8, 9 horas. Então, é injusto comigo que eu não ame aquilo demais, né? Que aquilo não seja a minha vida. A odontologia é a minha vida. Então, isso repercute em quem quer que passe pela sua vida, inclusive na vida do seu filho. Eu não tenho dúvida, né? Eu falo assim, meu filho muitas vezes questiona, né? Eu também trabalho muito, eu não faço essa conta, porque eu sou feliz nos dois lugares, sabe? Exato. Eu não vou fazer essa conta porque ela vai ser cruel, né? Ela vai ser pesada. E aí, meu filho recentemente falou assim: mãe, chega de você viajar para trabalhar. Agora você tem que fazer uma viagem com a família. Aí eu fiz assim, e aí aquele negócio assim, pesa, né? Ouvir isso, né? Meu filho tem 5 anos. Tá só começando. Aí eu falei assim, filho, a mamãe ama o que ela faz. Exato. A mamãe ama, a mamãe quer ser uma melhor pessoa para ser uma melhor mãe para você. Mas eles sabem, né? Mas eles gostam de deixar a gente assim na situação, porque, na verdade, né? eles querem a gente por perto, né? E É. eles admiram, lógico, a gente como profissional, como eu admirava minha mãe, mas mesmo assim, eu queria estar com minha mãe. Então, eu marcava a consulta para minha mãe. Mas tudo. que bom trazer você aqui. Eu quero que você fale um pouquinho como você escolheu ser dentista e por que a ortodontia, né? A questão da construção, da arquitetura desse sorriso, da parte não só estética, mas funcional da saúde bucal da gente. Na verdade, eu me considero uma pessoa muito romântica nesse âmbito aí, porque eu escolhi ser dentista aos 10 anos.
Isso é incomum. Eu nem gosto de falar isso, porque muitas vezes o adolescente com 16, ele não sabe o que vai fazer ainda. Meu Deus, eu tô com 16, com 15, eu não sei. Ela sabia com 10. E muita Não é criança normal, não é gosta do comum. dentista, né? Ainda tem, Isso é uma pauta. Mas isso nem existe mais tanto, viu, Nay? Graças a Deus. Depois eu conto. Doutora Isa, Não, você vai depois saber. eu conto. E aí, aos 10 anos, eu decidi ser dentista. Tanto porque eu tenho um perfil controlador. É pra eu falar? Vamos falar. Vamos dizer Quanto? nossas Porque camadas, eu achava né? bonito. Os dentistas que eu frequentava, eu achava bonita aquela profissão. Daí eu me lembro que no meu último ano da escola, a escola levou a gente na universidade para poder a gente ver os cursos, um pouco como é que funcionava. Quando eu entrei na clínica de odontologia, eu chorei. Eu chorei como se aquilo fizesse parte da minha existência mesmo, da minha missão de vida. E era, de fato. Eu tenho essa crença de que eu nasci para O que você algo. faz? E isso faz parte da minha missão. A odontologia faz parte da minha missão. Então, quando a gente fala assim, eu brinquei essa semana, eu falei assim, não é um dente. Não é um dente. Um dente é um detalhe que veio para mim. É uma vida, são histórias, né? Sim. E aí eu escolhi a ortodontia, eu acho que por sorte, eu não fui tão programada para escolher a ortodontia, mas eu sou muito feliz dentro dessa especialidade, porque também eu tenho a chance de conviver por algum tempo com os meus pacientes. É um tratamento mais prolongado, Então, como né? o Nay falou, cada pessoa que passa pelo meu caminho, eu tenho a chance de transformar aquela vida, aquela história. Claro, todos nós temos Uhum. a chance de curar, de transformar. Então, não é um dente, Sim. não é? Sim. Mas eu acho que um dos pontos mais grandiosos dessa jornada é o tanto que eu sou curada. Por tantas histórias, por tantos abraços, por tantos colos que eu já recebi nesses quase 20 anos. Mas Isa, você só é curada porque você se permite, viu? É. A gente, às vezes, está do outro lado e, assim, infelizmente, profissões de área de saúde, médicos, dentistas, têm um egocentrismo exacerbado, muitas das vezes, que não se coloca no lugar de receber também, né? Entendi. Acha que é só nós que podemos dar. E a gente recebe demais, né? E a gente se cura de muitas coisas ali, trabalhando, atendendo o outro, né? E a gente também, você tem essa sensibilidade, eu lhe conheço, e você não poderia não vir aqui, mas é uma chance que a gente tem também de crescer vendo o outro, não é? Então, é muito mais simples para a grande maioria das pessoas entrar, fechar a porta do consultório e deixar tudo ali Sim. atrás. Quem tem essa escolha de fazer parte da vida para uma construção de um cuidado além do que você faz, né, da parte Do básico, né? Sim. perde a oportunidade dessas conexões. E essas conexões são escolhas, não são todas pessoas que querem trabalhar assim, mas quem tem esse perfil de atendimento é um presente para aquele É paciente. transformador, né? Então, é para você também, mas é para o seu paciente. Minhas filhas são cuidadas por Isa, eu sou cuidada por Isa, e é um presente a gente tê-la na condução da nossa saúde bucal. Então, é uma via de mão dupla, não é? Você ganha, o paciente ganha, tá todo mundo feliz. E eu fico brincando que nossos filhos estudam na mesma escola, e o filho de Isa, ele manda paciente para ela. O seu sorriso tá todo. Não tá bom, não. Seu dente não tá bom, não. Você tem que ir lá em minha Seu mãe. dente não tá bom, não. Você tem que ir lá em Meu minha mãe. filho. Aí ela, meu filho, não faça isso. Ou Mas, mãe, eu estou seja, ele lhe ajudando. admira. Ele lhe admira, olha aí. E ela falou isso pra mim, eu acabei de rir, porque ele disse, meu filho, como é que você faz um negócio desse? Ele, minha mãe, mas eu estou cuidando dele, eu estou vendo que o dente dele... É a venda na essência. A venda é o quê? Cuidar do outro, né? Essa sua fala, Naná, ela me fez lembrar uma paciente. Ela vai saber que eu estou falando nela e é justo que eu fale, porque é uma pessoa muito querida. Ela chegou ao nosso consultório com 20 anos de dor orofacial e muito sofrimento. Uma pessoa que não tinha vida. Alguém tem vida com dor? Ainda mais uma dor próximo do sistema nervoso central, que dói mais, ou não é? Sim. Irrita, Então, né? assim, ninguém achava a cura. Sim. Ninguém achava a cura e nós nunca prometemos a cura. Sim. Nós nunca fazemos promessas.
Quando você chega lá, eu prefiro até baixar a sua expectativa, sempre em tudo. Tanto na parte estética, quanto na parte funcional. E eu sempre vou dividir a responsabilidade do tratamento todo com você. Eu não vou entregar ela nem toda para mim, nem toda para você. É um combinado, né? E aí ela chegou com uma esperança de cura. E aí ela fez o passo a passo para a cura da dor, melhorou a dor com o Márcio, que é o meu marido, que também é dentista. Ele faz muito essa parte de DTM. E aí, ele falou assim, não, agora tá na hora de você cuidar da ortodontia. E aí ela veio pra mim, pra consulta a primeira vez. E eu utilizo artifícios de propósito. Tem essa parte emocional, que é uma parte muito natural, não tem como você forçar. Eu digo que energia, você não tem como fingir. A energia, ela fala. Você não tem como fingir energia. A Nay falou em física quântica, eu adoro, porque isso é verdade. E é física mesmo. Né? Não é achismo. Não, é física, é físico. E aí, ela foi para consulta comigo, já sem dor, então ali já deu um voto de confiança para ela. Sem promessas, claro. E aí eu utilizo artifícios para acalmar o paciente. Então eu sempre recebo com a luz baixa, com um cheiro bom, com uma música agradável, com imagens que tragam mais calma, porque é um ambiente que assustador, traz... né? Não é mais não, viu? Ai, filha, Eu tinha medo sou da minha dentista. traumatizadíssima com dentista. Eu tinha trauma, porque eu fui uma tenho. criança que eu precisei de tratamento ortodôntico. E no final das contas, né, o que aconteceu é que eu não tinha apenas uma disfunção ortodôntica, eu tinha uma disfunção fonoaudióloga da fala, que eu empurrava, né, meus dentes com a minha fala, com a minha língua. Tem a questão da doença alérgica que eu tenho, do palato ogival e de tantas outras coisas que influenciam na parte funcional desse sorriso, dessa boca, dessa mastigação. E eu fui uma paciente que precisei usar aparelho em 3 grandes momentos da minha vida, na infância, na adolescência e na vida adulta. Então, por mais que eu amasse meus dentistas, para mim era uma experiência difícil. E realmente eu precisei, né? Que eu acho que Isa deve ver isso em consultório, eu precisei de um atendimento que me tranquilizasse em relação a isso, que está tudo bem ter voltado, mas existe um tratamento. Sim. E existe agora recursos novos. E ressignificar todo o trauma que você já passou, né? Tanto é que minhas filhas, quem leva é meu marido. Eu digo, veja tudo com ele. Porque eu também não queria reviver aquilo tudo. Sim, concordo com você. Isso aí, né? Eu tive essa mesma experiência, sim. Minha pra filha mim é horrível precisou também. usar um aparelho para a parte de capacete, que eu nem entendo. Um capacete, né, amiga, que bota aqui a máscara facial. A máscara facial. Ah, a gente fala capacete. Gente, me desculpe. Ela vai explicar melhor. Mas ela precisou usar uma máscara facial por conta... E ela tirou de letra. E aí, quando ela chegou em casa... O trauma era seu. O trauma era meu. Você lembra E a gente que fantasia também, Eles né? são maravilhosos. Quando eles são maravilhosos. Isa explicou tudo pra ela, eu não fui na consulta. Explicou tudo pra ela. Ela chegou em casa, ela mesmo colocou a máscara facial, tudo. Quando eu olhei, a vontade que eu tive foi de chorar. E aí, quando eu enchi meu olho de lágrima, ela disse, mãe, tá tudo bem. Tia Isa já explicou o que é que eu vou precisar fazer. Eu não preciso... Gente, eu achei aquilo de uma... Maturidade, né? E assim, que bom. Porque eu já ia aterrorizar a coitada. Ainda bem que alguém salvou. E a nossa ortodontista maravilhosa teve esse olhar. Não só apenas de indicar o tratamento, mas de acolher o paciente. Você costuma fazer isso nos seus atendimentos? Fala um pouquinho. Quando a gente fala sobre essa questão da necessidade, porque quem escolhe o tratamento, às vezes o paciente chega assim, eu quero usar Invisalign, que é o que vocês conhecem, né? Que é uma marca. Sim. Hoje a gente tem impressão lá dentro do consultório, por exemplo. Não existe mais essa questão de marca. Mas quem escolhe o tratamento nem sou eu, nem é você. Quem escolhe é o seu problema. A sua anatomia, não é? Né? Então, quando a Bia chegou, eu expliquei para ela os problemas que ela tinha, claro, falando com uma criança, expliquei para ela como a gente ia conseguir chegar nesses movimentos que a gente precisava e ela topou, ou seja, ela foi coautora. Sim. Não é? Aí, para terminar, eu falei assim, Bibi, você quer azul ou rosa a máscara? Agora sim, você não pode sair com ela.
Tia Isa não quer que você saia com ela, é somente para dormir. Então você já tranquiliza a criança, ninguém precisa ver. Sim. Então você diminui aquele transtornos, né? processo e explicando que o benefício vai ser muito, e é muito grande. Uhum. Gente, você muda uma Ela vida. mudou muito. Você muda uma vida com um tratamento ortopédico, né? Tem da hora, face. Isa, de você, assim, intervir. Por exemplo, como é que funciona o paciente chegar? Que Bia tem quantos anos? Bia agora tá com 11, mas já foi. Na verdade, Nai, Porque assim, alguém encaminhou, como é que funciona a chegada logística. do paciente? Assim, como é que, por exemplo, essa paciente que você falou, sentindo dor há muitos anos, acredito que deve ter procurado médico da dor, ortopedista, neurologista e assim vai, né? tudo. E aí, como é que a gente consegue encurtar o caminho para que o paciente sofra menos nessa caminhada, nesse percurso, para entender que é algo da ortodontia, que é algo... De outra especialidade, isso. né? Na verdade, a Associação Americana de Ortodontia, por exemplo, ela recomenda que toda criança, aos 6 anos, ela visite um ortodontista. Não necessariamente ela vai fazer algum tratamento, mas naquele momento é muito importante esse olhar do profissional especialista para poder verificar se precisa intervir ou não. E eu acredito muito que não também é tratar. Sim. Dizer não. Espere mais um ano. Nos dias de hoje, então. Então, Né? assim, tem a questão do super tratamento, de você super tratar, e tem o tratamento na hora certa. Então, essa janela, ela deve estar na nossa frente, porque aos 12 anos, 13 anos, a criança está velha para Sim. poder fazer uma intervenção crâniofacial, de movimento ósseo mesmo, entendeu? E aí parte para um procedimento um pouco mais complexo, mais válido também, como cirurgia ortognática, entre outros. Então, assim, o que a gente procura na nossa clínica, Nai? Primeiro, a verdade. A verdade, ela é vista também, ela é sentida. E a gente está conduzindo esse paciente para a especialidade que ele está precisando naquele momento. Então, o ortodontista, ele tem muito esse papel de sinalizar que horas que você precisa instalar aquele implante, que horas que você pode colocar a porcelana definitiva. Então, a gente tem esse cuidado de estar capitaneando essa vida, Sim. né? Uhum. Então, eu tenho esse grande benefício que é de encontrar com a criança de 5, 6 anos e tratar a vovó. Uhum. E tem no consultório, né? É. Primeiro chegou a criança, depois veio a avó. É tão Sim. lindo, né? É. Porque são vidas que eu tenho a chance de Impactar positivamente. e de conviver, né? Com famílias E você inteiras. estava conversando comigo ontem, né? Ontem eu fui fazer minha revisão. E ela conversando comigo, eu achei bem legal, que ela tinha recebido uma criança recente no consultório, encaminhada pela própria pediatra. Sim. Sim. Antes mesmo daquela avaliação, né, que é recomendada aos 6 anos, todas as crianças deveriam fazer uma consulta com um ortodontista. Então já fica um recado aqui, a partir dos 6 anos, né, Isa? Procure um ortodontista, Isso, né? para fazer uma avaliação. E aí, essa criança foi antes, porque a pediatra já percebeu. Então, olha só que interessante, né? Então, a gente se cercar de profissionais Sim. que cuidem da pessoa, não dos pedaços da pessoa, não que aquela pessoa vai resolver tudo, mas a gente se cercar de profissionais competentes, de profissionais empáticos, que olha essa visão geral do ser humano, isso pode facilitar a nossa vida. Amiga, como eu falei isso recentemente, inclusive, e como isso se perpetua para nossa especialidade. Isso. Sim. Eu atendi uma paciente recente que estava com câncer de mama, um paciente de 68 anos, 70, fez um ultrassom, engavetou o ultrassom, ninguém alertou que Aquele tinha alguma problema. coisa ali, né? Foi para ginecologista, engavetou aquilo ali, e aí palpou, depois de 6 meses, palpou uma alteração, e aí ela foi na gineco, que é minha amiga, me encaminhou. Então, assim, como é que você é um profissional sério, vai receber um paciente com problema ortodôntico, vai ver que aquele paciente precisa, sei lá, de um implante e vai simplesmente Uhum. Não comunicar, né? não tem- comunicar ou escolher pelo outro, né? Tipo assim, tem trauma, não vai fazer. Não, você deu a oportunidade à Exato. pessoa, né? É. A agir, a perceber, informe, indique a isso. pessoa o que é que ela pode fazer. E assim, eu acho que a odontologia,
ela tem muitas especialidades, né? São especialidades que elas são co-irmãs, né? Mas que vocês ficam meio perdidos. Total. Quando vocês Total. precisam de diversos... Como a gente fica Sim. enquanto paciente de um médico, né? Às vezes a a gente gente não sabe o que a gente precisa. Não sei. Então a gente procura uma Inclusive, referência. eu pergunto para médicos. Uhum. Eu perguntei para você, Ana, porque Sim. eu preciso de um médico para isso. Então, Sim. quem é que eu procuro para isso? Sim. Para eu ser conduzida nesse âmbito. Então, a gente tem essa sequência de poder estar ali sinalizando qual o passo a passo do seu... Hoje seu- você sente assim, nós estamos vivendo cada dia mais o poder da imagem, né? Com as redes sociais, com o celular e as fotos e os vídeos o tempo todo exposto, né? A gente está o tempo todo exposto, sendo analisado. Você sente que há uma procura maior para essa questão? Por exemplo, eu vou procurar colocar um aparelho por uma questão estética, não necessariamente uma questão Sim. funcional. Ou ampliar aquele repertório funcional para algo mais estético. Você acha que tem uma procura maior Sim. por conta disso? Sim, na verdade, Nai, o paciente às vezes chega até com foto de outra pessoa. Quero ficar Gente, assim, ainda mas mais esse- Aí, assim, ó, a primeira coisa é você sinalizar sobre a face dele é diferente daquela pessoa, o nariz, a boca, o rosto, a pele, o tom da pele. Então, nunca ele vai ficar igual àquela pessoa. Então, a gente já tira aquela pessoa da cena. Mas eu procuro fazer a leitura do que tá agradando a ele O que é naquela... que tá por trás Naquela daquilo, imagem, né? que por quer quê? aquilo. Hoje, na odontologia, assim, eu vou dizer pra vocês que há 20 anos atrás, vamos lá, na faculdade. Eu já estava formada quase, viu? Mas vamos dizer que eu estava na faculdade, Cala a boca, que não ninguém precisa. fez conta da idade. Eu trabalhava muito com a minha intuição. Então, eu ia fazer uma resina em um dente que eu ainda fazia. Eu ia fazer uma resina, eu fazia porque eu achava bonito. Uhum. E hoje, enquanto ortodontista, eu tenho a chance de conviver com você e eu tenho a chance de lhe conhecer um pouquinho no seu âmbito emocional. Então, eu entendo um pouco sobre ou a sua essência ou a mensagem que você quer passar, porque são duas coisas diferentes. E você tá prestando atenção também, né, Isa? Como Entendeu? eu volto a dizer, você está aberta àquela percepção. Isso. Né? Então, muitas vezes você é uma pessoa meiga, mas que você quer se parecer mais imponente. E a gente consegue hoje com recursos Uhum. que a gente chama de imagem. visagismo, por exemplo. As pessoas usam esse termo. As pessoas usam não, esse termo existe. Visagismo para poder lhe entregar um sorriso que combine mais com a sua essência ou com essa mensagem que você quer transmitir. E te dê mais segurança. Uhum. Uhum. Segurança para você falar em público, segurança para você fazer um podcast, Sim. para você se expor, para você Uhum. aparecer. A gente precisa dessa segurança. Então, a gente tenta tirar um pouco dessa questão da padronização. Eu acho que isso está caindo por água. Você acha, 2020, gente? 2021, Pelo amor de era Deus. todo Melhorou. mundo com lente Melhorou, de né? contato, sorriso igual, Igual. muito branco. Sim. A lente de contato é ótima, mas ela tem uma indicação. Sim. E Pra outra quem coisa, precisa, e né? às Exato. vezes tem também um desgaste do dente, né? Não. Que assim, você desgasta um negócio saudável para poder fazer um negócio Não, apenas mas é estético, isso, Nai. né? Quem escolhe é o seu problema. Então, se você tem indicação, vai ser bom pra você Sim. aquele desgaste, entendeu? Sim. Então, assim, é você tirar um pouco, criar consciência que eu sou Isabelle. Então, eu mereço. Eu tenho um pouco de pavor de coisas artificiais. Então, talvez Sim. eu não seja a melhor pessoa pra falar Não, sobre mas coisas eu acho que artificiais. você é a pessoa certa para falar disso, porque você está falando justamente da essência e da necessidade. Veja, minha sócia é cirurgiã plástica. Uhum. Eu trabalho com mama, faço reconstrução de mama. Eu quero mais é que a mulher se sinta bem, se Bem, sinta sim, bonita, segura. se sinta viva. Mas é uma leitura, Nike, por exemplo, você tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a pessoa tá passando por um momento de fragilidade. Sim. Ou separou do marido, ou tá com depressão. Então, o seu tratamento não vai ser suficiente para ela. Sim. Então, você tem que também tomar esse cuidado de acolher, mas dizer, olha, já chegou num ponto que você não cabe mais. E outra coisa também, né? Eu acho que as pessoas, tô falando da parte estética, às vezes a pessoa quer fazer um clareamento, quer colocar lente, quer melhorar o sorriso. Só que às vezes não lembra da parte funcional. Então, Sim. Ou tem que não pessoas... prioriza também, né? Às vezes Sim. prefere só a estética. E aí é Sim. que entra o profissional, Isso. né? Porque a gente precisa pensar que existe uma estética No futuro. por conta disso. No futuro, É, né? Porque nas consequências. eu penso muito no aqui. futuro em tudo. Tô até melhorando. Mas, viver, né? Aqui agora. Mas, assim, em primeiro lugar,
para nós dentistas, tá a função. Uhum. Não adianta um sorriso bonito, alinhado, mas você vai perder esse dente daqui a 10 anos. Faz sentido isso para vocês? Não faz sentido. Então, às vezes, o paciente ele não entende muito bem. Por que 1 ano de tratamento? Por que 1 ano e meio de tratamento? Aí você torna ele coautor. Você faz ele entender que aquele contato ali tá errado, né? Mas saúde também, estética também é saúde, Concordo, Sim. né? não é? Sim. Então, Mas ela não pode ser não acima de são- tudo, né? Exato, Isso, exato. E as pessoas estão um E- pouco disso assim, a padronização, né? Eu quero ficar igual a todo mundo. E também, assim, a estética, ela tá ficando num pedestal muito maior do que a funcionalidade, do que a própria alteração, o próprio que você trouxe, o próprio problema do paciente, entendeu? Isso. Então, assim, eu vejo que tem muitos profissionais que, tanto médico quanto dentista, que, assim, eu vou dar um exemplo. Na cirurgia plástica, por exemplo, existe um fator tempo de segurança. Quanto mais extenso é um procedimento cirúrgico, maiores riscos eu exponho minha paciente. Aí eu vou operar um paciente de câncer de mama. Vou fazer uma cirurgia estética. Ai, doutora, não dá para aproveitar logo e fazer meu abdômen, não? Não. Não dá. Porque eu vou estar expondo você. Você já está numa situação fragilizada com câncer. Eu vou estar expondo você a algo. Essa é uma coisa que a gente nem imagina, né? Não, com certeza. E assim, as pacientes hoje, eu imagino, que já devem chegar com o Com- sorriso, com a foto, Com a foto. essa flor. Gente, Eu quero um sorriso assim. Tenhamos modos, né? E aí ela quer que você execute aquilo em outro rosto, do jeito que ela quer, sem pensar na parte funcional daquele dente. Não Sim. deve ser fácil receber esse tipo de E paciente. você tem que ser firme, né? Isso Acredito é porque que tem você... a questão da realização. Sim. De você dormir tranquilo, sabendo Sim. que você fez a coisa certa, né? Uhum. E que é dissuadir, importante. né? A pessoa daquele pensamento, Isso. né? Então, às vezes, eu jogo pra parte financeira. Uhum. Eu falo assim, olha, pra mim é interessante financeiramente fazer. Sim. Mas o seu sorriso, você não merece. Você não comporta. Por isso, por isso, por isso, por isso, a pessoa fica assim. Para a pessoa entender, né? Entender. Você percebe muitas vezes que a paciente chega até você pela questão estética e, no fundo, o que está incomodando talvez não seja a estética. Com certeza. Ai, o desmorfismo corporal. Com Aí certeza. tem que ter um psicólogo do lado. E você, muitas vezes, não vai agradar ela, como a gente falou. É. Você não vai chegar na conclusão daquele tratamento. Mesmo que faça tudo que ela Tudo queira, que ela no final nunca vai chegar. Pois é. Não vai Então, satisfazer, é. né? Mas é porque eu acho que, assim, a nossa sociedade está cada vez... Eu não gosto de falar isso, não, porque fica parecendo que meu pai tem 80 anos. Na minha época... Mas a gente tem visto uma sociedade cada dia mais doente com essa questão. E gente... De um padrão de um padrão. beleza, E de o comparação, né? Meu marido É. fala, tá? E todo mundo lá vem mais um com dente de cavalo. Mas vem mais um com dente de cavalo. Eu tenho dó, sabia? Eu vi um menino tão jovem essa semana, com um dente tão branco. Você via que aquele tava tudo desgastado. Tava feio. Não, e sabe? provavelmente aquilo vai trazer. E os meninos sensibilidade pro jovens, dente, os né? meninos jovens, né? É engraçado que eu tenho uma amiga que virou minha paciente, graças a Deus. Tem essa parte aí, né? Que os amigos vêm procurar a gente pela confiança também. E aí ela é linda. E ela fica, você não vai ajeitar meu dente, não? Não, ajeita meu dente aqui. Para de loucura, que você é linda e tal. Aí teve um dia que fica parecendo assim que eu sou... Não, bora, que eu vou cuidar de você, vamos, que a gente vai fazer o tratamento. E aí eu fiz todo o planejamento ortodôntico. Como eu conhecia ela, pequena, do meu tamanho, menor até um pouco. Uma pessoa firme, uma pessoa imponente, mas realmente aquele dente não combinava com aquela imponência dela. Uma pessoa que fala que ela ia dominar todo mundo ia acreditar nela. E eu fiz o tratamento ortodôntico, na hora de fazer estética, eu entrei. Sim. Como você perguntou, né, Nay? Sim. Assim, eu entrei para poder conversar, porque eu conhecia aquela pessoa Sim. no âmbito emocional. E aí eu falei assim, eu quero um dente assim, que trouxesse firmeza, né? A gente tem artifícios estéticos para essa primeira impressão tão injusta, né? Esse julgamento que todo mundo faz. Sim. Todo mundo julga. Sim. Não tem aquele que não julgue. Sim. Quando alguém chega, você faz uma leitura. Mas é a comunicação automática, A gente né? já falou já sobre isso, inclusive aqui. É a comunicação visual, não verbal. Sim, sim. E aí, a gente fez, eu conversei com um profissional da estética e eu falei, olha, eu quero um dente assim, porque ela é firme. E aí, ela amou. Então, quando o paciente pega o espelho, assim, que ele...
Ela Se amou o transformou. sorriso. E ela fala hoje, esse sorriso foi um divisor de águas para minha autoestima. Bom, Esse tratamento foi um divisor de águas para minha autoestima. E era uma pessoa que eu já achava super autoconfiante, sabe? uhum. Que ela já transmitia essa imagem, É. né? Voltando aí, Então- quando você falou do visagismo, explique assim um pouco pra gente do que se trata esse visagismo. Porque você falou muito isso me trouxe essa... Curiosidade, né? Como Não, é e me feito, trouxe né? me remeteu a isso aí, né? Tipo assim, você falou trazer a imagem, né? Do Sim. arquétipo daquela pessoa... Sim. com a comunicação da imagem não verbal, né? A Sim. comunicação da imagem visual e assim, com sutileza, Sim. né? Na verdade, Nai, exige um pouco de sensibilidade, mas a gente tem a teoria também. O visagismo ele foi descrito em 2001. Eu tô falando, gente, eu sou péssima de data de nomes. Não, fica à vontade. Mas não queremos... não, mas eu sei porque eu dou aula sobre isso. Vocês não vão achar que eu sou o máximo de falar que Philippe Hallowell, na França, descreveu o visagismo em 2001. Existe desde que o mundo é mundo, esse julgamento, né? Vamos falar de julgamento, mas vocês entenderam da forma que eu tô falando. Essa análise, Que né? correlaciona justamente as nossas características emocionais com as nossas características físicas. Então, hoje, a gente tem como usar artifício na face, na construção da nossa face. Por exemplo, paciente que precisa de cirurgia ortognática, isso já aconteceu comigo. A paciente precisar de uma mentoplastia, que é uma cirurgia no mento, de um avanço de mento, e ela tinha um mento muito quadrado, só que para trás. Então, quando avançou, ela ficou com a face agressiva. Com a face firme, com a face masculina, que muitas vezes combinasse com você, que você é uma pessoa firme, imponente, mas ela era Ela não tímida, gostou. era suave. Uhum. Então, ela não gostou. Só que eu não tinha esse olhar ainda. Uhum. Então, ela falou assim, Isabelle, eu não tô me reconhecendo. Aí, quando eu comecei a estudar e a entender, eu entendi que era aquela agressividade daquele mento mais quadrado e teve que realmente fazer um reparo para poder entregar para ela essa face que combinasse mais com essa essência dela, né? Ela se reconhecia. E Então, teve Nai, feito um tratamento que era necessário pela a questão, né, a ortognática dela, Sim, mas que também trouxesse um conforto visual para o que ela estava acostumada e então, por queria se exemplo, expressar. um dente triangular, né? Nem bem um triângulo, mas um dente triangular vai remeter à criança. Sim, Sim, verdade. Um diastema sim. não vai transmitir confiança para um advogado, para uma pessoa que fala em público, para uma pessoa que tem que convencer alguém. Então, a gente tenta O diastema captar é aquele dentinho o espacinho, separado, né? né? Então, a gente tenta captar essas características físicas e correlacionar com as características emocionais. E quase sempre, eu não vou dizer que quase sempre a gente acerta, mas é algo que você agrada mais fácil o paciente, porque você entra bem Você conecta na com a alma, pessoa, digamos. né? Eu tava fazendo uma consulta e aí a menina tinha o canino ectópico. É um canino fora do lugar, pontudo, agressivo. E aí eu procuro fazer as consultas de planejamento só com os pais. Porque a gente fala muito dos defeitos. Claro, Sim. eu vou falar a linha média, o encaixe. Tenho o adolescente, ele falou, eu tenho tudo isso, Vai meu Deus, eu sentir, sou né? péssimo. Vai Não, se então eu sentir. procuro não fazer com eles. E aí eu convido eles em outro momento pra falar de uma forma mais de boa, como eles Sim. falam, né? E aí o canino agressivo, só que eu não falo assim. Eu expliquei tudo e no final eu falei que aquele canino, que seria importante a gente fazer aquela correção agora, próximo da adolescência, que aquele dente naquela posição poderia estar transmitindo um perfil agressivo que talvez ela não tivesse. A mãe chorou. Oh, Porque a mãe gente. falou assim, poxa, já fez terapia, já fez tanta coisa que é importante pra ver se vence essa timidez, mas você falou uma coisa que a gente não abordou ainda. E que ninguém que olhou, era o ninguém prestou dente. atenção, né? E Que aí, subestimou, assim, na pode não verdade, ser, Amor, pode não isso. ser, mas talvez eu entregue um adolescente mais seguro, Sim. né? Sim. Porque criança é cruel, né? Criança fala É. mesmo, você é assim, você... Isso. É. E talvez ele, né, no caso não conheço, mas às vezes a própria pessoa que está com aquele incômodo visual, estético, que desagrada, que faz você esconder o sorriso, né? As pessoas, por exemplo, perdem um dente ou tem um dente torto, muitas pessoas têm triste, vergonha né? e escondem o É sorriso. triste. Muda o semblante, né? emoção. triste. Então, quando às vezes a pessoa não consegue relatar o seu problema, a sua vergonha, muitas vezes por
preconceito e sem saber Constrangido, né? e sem saber que aquilo tem conserto, se vai ter a oportunidade. Então, quando a gente tem um profissional que faz isso por a gente e que de forma sutil, rodeando, Não é apontando o erro, né? mostrando que aquilo poderia fazer mais sentido naquele rosto, naquela função. E aí, de repente, a pessoa A ficha cai, né? cai, e era isso, né? Era sobre isso. Eu não estou conseguindo, talvez, melhorar essa Sim. postura do sorriso. Muitas vezes não é nem ortodôntico. Às vezes é uma musculatura perioral. Sim. Aí ou vem a parte de toxina, ou vem a parte da fono, ou vem a parte do fisioterapeuta, entendeu? Então, às vezes, a pessoa fala, ué, era isso. Gente, eu me incomodava com isso a vida toda e era isso. E às vezes não sabe nem identificar, Não, né? eu vou dar né? um exemplo meu, muito pessoal. Por conta dessa questão, eu fico brincando que meus dentes são do tamanho do cachorro, que é tudo pequenininho embaixo. Do meu cachorro, que é pequeno. E aí, como É eu bom usei- que a gente faz o bullying com a gente mesma. E aí, como eu usei o aparelho a vida inteira, e eu tenho uma tendência pessoal e familiar, tenho tias que têm assim, de hiperplasia gengival, e por conta do aparelho fixo e tudo aquilo, aumentou. Quando eu fazia o meu sorriso, que eu fui fazer um tratamento, né, ortodôntico funcional do meu sorriso, e aí quando eu comecei a perceber, quando eu sorria, o meu dente inferior não aparecia. E até então não era uma coisa que eu prestava atenção. Sim. E de fato, depois, né, no acompanhamento que tirou, porque não adiantava fazer aquela correção naquele momento, porque eu estava com bracket no dente. E aí, depois que eu fui tirar esse aparelho pela terceira vez, e aí eu digo, não, eu vou cuidar da estética do meu sorriso. Lógico que tem muita coisa que a gente pensa em se ver melhor, se ver mais bonita, como a minha dentista que está aqui, ela quer corrigir um negocinho que eu não vou dizer para vocês não olharem, e ela fica, Eu quero, e eu não, ainda eu não vou, senti, eu vou. ela vai, mas eu ainda não senti a necessidade estética para isso, A não dentista vou tá dizer. respeitando. Como é que eu vou assinar esse sorriso? Eu tenho. Não, peraí, eu Ela não vou assina expor meu minha sorriso paciente. Eu não porque posso eu expor minha permito, viu, paciente. gente? Porque tem muita coisa para melhorar e ela já melhorou tanto esse sorriso, vocês não tem noção. Ah, mas a gente sempre tem Mas alguma aí coisinha pra melhorar. Mas acho que a gente tem que começar a melhorar por Isso. dentro, E né? aí, quando eu comecei a, de fato, olhar para aquela questão do sorriso gengival, que eu não olhava, eu digo, gente, quando eu corrigi o meu sorriso gengival, tanto pela parte do aparelho, né, da postura dos meus dentes no meu rosto, e com a cirurgia estética na gengiva, eu passei a querer gargalhar, sorrir, coisa que eu escondia muito mais o meu sorriso. Então, se a gente tiver, gente, a oportunidade de sempre analisar quando esteticamente algo nos incomoda, por que você não está sorrindo? O que é que você está passando? Será que é só um momento difícil ou vai além disso? Às vezes a gente nem sabe É o que muito é. triste, né? Você não sorrir por vergonha de alguma coisa. Mas você sabe que as Isso pacientes... é comum. Total. E o paciente fala assim: minha filha falou que eu já tô sorrindo na selfie. Ô pai, você tá sorrindo na Você selfie? escuta Meu isso, né? Deus. Você escuta isso, né, É. paciente? Você nem percebe. Você falou do sorriso. Eu opero câncer, né? E muitas pacientes são mais velhas. E antigamente, infelizmente, não tinha dentista, assim, para tratamento, assim, Era disponível. só pra cá. Não, e outra coisa, era arrancar o dente, né? Arrancar o dente, colocar uma prótese, e era o que tinha, né? Assim, a geração da minha mãe, da minha avó, era o que tinha. E aí, muitas das minhas pacientes usam prótese, né? Sim. E vai para o centro cirúrgico sem a prótese. E aí, Entendi. a primeira coisa que elas fazem Botar é botar a mão na boca, Ah, para poder falar: doutora, que eu tô com vergonha. Porque se vê, ela nem se vê, né? Que ela tá ali no momento Naquela de condição. vulnerabilidade, mas assim, ela não quer que ninguém a Ninguém veja sem o dente. Né? Então faz muita diferença no seu comportamento emocional a ausência do dente, né? Sim. E o sorriso, como a gente falou no início, né, é nosso cartão de visita inicial. Né? Uma pessoa que entra num ambiente, por mais que seja maravilhosa, muito importante, se entrar de cara fechada, já era uma impressão. Quando você Mas tem abre o alguns seu estudos sorriso, que mostram que o nosso olhar, ele capta primeiro os olhos e a boca. Sempre. Quando você vê outra pessoa, É claro né? que aí tem outro que fala que primeiro você avalia a expressão toda. Você faz uma captação. Por isso que a gente não gosta muito de padrão. Porque o padrão pode te deixar estranha.
Sim. né? Até, assim, eu estudo muito números. Coisas que vocês nem imaginam. Uhum. Por exemplo, o incisivo central deve aparecer 1,6 vezes mais do que o incisivo lateral. Isso é proporção divina, proporção Nossa, áurea, né? Vocês nem imaginam Não. que a gente calcula isso e tal. Fica agradável, mas você não sabe exatamente por quê. Porque Você como compra uma veio, bolsa de grife, ela tem proporção áurea. Você compra um carro de luxo, ele é construído através das regras da proporção áurea. Uhum. A arquitetura, a maçãzinha da Apple, várias marcas. Lhe agrada, mas você não sabe exatamente por quê. No sorriso a gente usa também. Mas muitas vezes esse padrão numérico fica estranho em você. Então eu tenho que captar pedaços do seu corpo para poder construir o seu sorriso. Vocês sabiam que a altura da íris é igual à altura do lábio inferior? Eu sabia porque eu sou pintora. E aí eu sei. veja bem, eu não Você pinto nada, sabe de várias nada. coisas, porque você pinta a face. Então você tem que... E das sombras, né? Isso aí está relacionado à maquiagem, né? Então, eu vejo que muitas aulas que Isa dá no visagismo, porque eu acompanho ela nas redes sociais, A gente leva ela a traz maquiagem aula de para maquiagem planejamento. para planejamento. Planejamento. Porque o contorno da face... Não é bem a comparando- maquiagem, né? Mas planejar contorno, as proporções. Sim. As E proporções. com claro e escuro, que a gente faz isso na Isso. pintura e no desenho, a gente consegue... O nome da aula é luz e sombra. Luz e sombra. Mas aí, você trazendo isso tem a ver apenas com a parte estética ou isso tem a ver também com a parte funcional? Porque assim, você está me falando um cálculo de agradabilidade visual, Sim. né? Isso Sim. tem a ver também com a funcionalidade. É porque assim, Nai, muitas vezes você constrói um incisivo central, que é esse dente da frente, para você entregar a estética, mas também a função da guia anterior de incisivos, Uhum. que vai fazer com que você não perca dentes no futuro próximo. No morder Entendeu? no topo, Então, desgaste. quase sempre tá casado. Sim. Então, é uma arte que ela precisa estar muito bem alinhada com todas as camadas. Não é? Eu adorei o tema camadas, eu vou usar agora. Ah, minha filha, pode se Mas, apropriar. assim, como a gente tem assunto para falar, não é? Ai, é tão bom a gente ouvir isso. Então, se você que está em casa começar a notar que você está sorrindo menos, talvez não seja só a questão emocional. Talvez tenha algo no seu rosto que precise de atenção. Uma parte funcional do seu sorriso, do seu mastigar, uma dor que você pode estar carregando, né, no seu rosto. Fazer avaliação com um dentista é importante. A gente acha que o dentista a gente só deve ir quando a gente tem fazer limpeza, essas coisas todas. Mas uma avaliação ortodôntica, se você nunca fez, é importante você fazer. Meu marido foi descobrir agora na vida adulta de que ele ia perder os dentes em poucos anos. Porque ele mordia em topo. Então, o que é morder em topo? É quando os dentes superiores, me corrija se eu estiver errada, tocam nos dentes inferiores, num ângulo que está sobrecarregando essa arcada. Então, apesar dele não ter uma queixa estética do sorriso, a dentista que acompanha a gente já olhou para o sorriso dele, você vai perder os dentes se você não vier em mim. Bem calma. Então. Bem calma. Então, assim, traga isso para a sua vida, da sua rede de cuidar também, fazer uma avaliação do seu sorriso. Faz parte, né? da saúde, bucal. né? Faz parte da saúde, né? Da saúde física, a saúde bucal. Isa, a gente tem um momento aqui, infelizmente nós estamos acabando o nosso tempo, e nós temos um momento aqui que nós queremos o máximo que a gente puder de ajudar outras mulheres, enaltecer outras mulheres. Esse é o nosso papel aqui, trazer um conforto emocional, físico e agradar mulheres. E a gente tem um painelzinho aqui no final, que é para você dizer quem são duas mulheres importantes na sua vida. Uma que você gostaria de agradecer e outra que você gostaria de enaltecer. Uma mulher que você admira e que você gostaria de dizer isso para ela. Bom, eu gostaria de agradecer a todas as mulheres, as minhas amigas que passaram pela minha vida, que estão na minha vida e que ajudaram a construir o meu ser. Então, eu não tenho como agradecer somente a uma mulher. Inclusive, tem uma aqui na minha frente. Essas mulheres que me tornaram a minha caminhada mais suave, tornaram a minha evolução mais fácil. Ainda estou no caminho, né? E eu gostaria de agradecer também a minha mãe, que é uma grande mulher. É uma mulher que se descobriu mãe
há pouco tempo, é uma mulher que sempre foi muito profissional e que cumpre todas as camadas de mãe, de mulher, de profissional muito brilhantemente. É o meu principal espelho para poder eu levar isso para as demais mulheres que passam pela minha vida. Então, ela realmente é o meu grande direcionamento de exemplo de como tratar as outras pessoas, de como cuidar da minha profissão, de como cuidar do outro. Então, eu quero agradecê-la. As mães aqui, as mães. Hoje o Elas o são- papo mãe, né? As mães Graças são a campeãs Deus. aqui, né? Dos Sim, agradecimentos. sim. E Né? é porque é uma figura, né, feminina muito forte na vida da gente, E né? importante E também, né? importante. Então, que bom que a gente tem esse espaço e temos a sorte de poder agradecer figuras tão importantes na vida da gente. E eu achei muito interessante o que você trouxe, né? De abranger as mulheres que passam por nossas vidas. Quantas mulheres no seu dia a dia, né? São importantes para pautar quem você é, né? Para poder ser o alicerce de quem nós somos. Todas as mulheres que passam, e eu também vou pela ancestralidade dessas mulheres que foram fortes o suficiente para sermos quem somos hoje. Sim. E estarmos aqui E abrir ajudando outras portas, mulheres. Abrir portas de estarmos aqui, né? E eu Você- acredito que a nossa geração tem quebrado muitos padrões ancestrais, inclusive. Isso. Aí seria uma Isso. pauta para um outro Isso. podcast. E, inclusive, né, essa questão do trabalho, que é algo que enobrece a nossa vida, né, na vida de nós mulheres, né, que vem mudando a configuração familiar e de posicionamento na sociedade e reconhecendo cada vez mais nosso papel como profissionais que a gente quer não só para a sociedade, mas para a gente também. E a gente ter essa referência da sua mãe, como você falou, uma pessoa que é referência no trabalho dela, né? E você ter essa coragem e esse apoio de poder dizer, eu também vou ser uma grande mulher na minha profissão, porque eu tenho essa referência. E também de abraçar aquela que não teve a oportunidade, muitas vezes, né? A nossa avó não teve essa oportunidade. Então, essa ancestralidade que vem de várias, que está lá atrás, permitiu a gente ser quem a gente é. Com certeza. Chegar onde a gente está. E tem coisas que a gente cura nossa família, não repetindo padrões. Então, o que a gente faz hoje, a gente está curando a nossa avó, que não teve a oportunidade lá atrás de ser curada. Quando a gente modifica padrões, quando a gente dá a nossa voz, quando a gente permite que a gente esteja gerenciando o bem que nos cerca, da forma que a gente tem controle, a gente está honrando a história nossa e da nossa família e das pessoas que a gente pode conviver. Ai, Então, foi um maravilhosa. presente ter você aqui, minha amiga. E eu vou assim, maravilhosamente bem, ela falou, mas eu preciso falar uma coisa, que você é mãe de menino, Somos né? menino. E eu sou Era mãe meu de sonho. 2 meninos. Era meu E eu sonho acho ser mãe que de nós menino. somos responsáveis por transformar esses homens Nossa. em homens melhores, para que essas mulheres se enalteçam ainda mais. Porque eu brinco assim, queimaram o sutiã, só que não avisaram o pessoal que o sutiã estava queimado. Então, nós, mães de meninos, precisamos avisar esses pessoais Sim. que eles têm outro papel hoje, Sim. né? Que eles vão ter que receber essas mulheres fortes e aceitar que elas são fortes e que existe o papel vai deles ser natural ali. pra eles, Sim, né? é natural. Outra geração. A gente tem um papel muito importante nesse cenário também. Ah, Terminamos! Mansa! Já queremos mais. Muito Eu amei. obrigada. Obrigada por ter Me vindo. senti uma mulher muito importante. Você é, Você é, amor. não só pra gente, mas É. para outras que vão ouvir. Ah, com certeza. Um beijo. Obrigada. Até o próximo episódio. Minha duplinha.